aí, galerinha do canal Calango Tagarela, mais um vídeo. E hoje eu vou para o assunto direto. Erika Hilton, presidente da Comissão das Mulheres. Isso aí deu o que falar, envolveu apresentador de televisão, processo, teve uma votação meio estranha, sem uma pessoa concorrendo. A Erika Hilton, para quem não sabe, é uma mulher trans, uma mulher que nasceu biologicamente um homem, transicionou, né, fez todo um processo e se tornou uma mulher trans, né? Ela não tem toda a parte biológica, não engravida, não amamenta, não produz leite materno, não menstrua, não passou o processo como menina. E isso indignou muito as mulheres biológicas. Por quê? Porque para você representar um grupo, você tem que passar as situações do grupo. Por exemplo, eu sou branco e eu não posso representar a população negra. Porque eu não sou negro, eu não sei o que o negro passa, o que ele escuta, o que ele pensa, o que ele passa na sociedade, como ele é visto, e como ele quer ser enxergado, como ele quer ser respeitado. Então, quando você não tem a característica, pelo menos mínima, para representar uma mulher, fica bem difícil. E a Erika Hilton, ela transicionou adulta, entendeu? Então, ela passou grande parte da vida dela como um homem biológico. Então, na minha opinião, assim, poderia ter uma mulher mesmo para representar, porque as pautas das mulheres são relacionadas aos problemas que as mulheres sentem, tá? Eu acho que poderia ter uma comissão dos trans, por exemplo, né? Porque como que faz o processo de mudança de sexo, os hormônios que tomam, os medicamentos que tomam, as cirurgias que passam, os problemas que passam na sociedade, a violência que passa, que é outra coisa que não tem nada a ver com a mulher, porque a mulher ela teve toda uma luta para conseguir os direitos que ela tem hoje. A mulher, para voltar é há pouco tempo, até os anos 60, eu acho, as mulheres não conseguiam votar, elas poderiam votar só as casadas com autorização do marido. Depois foi concedido pelos homens às mulheres o direito delas votarem, né? Então as mulheres conseguiram o espaço delas com muito custo. E eu acho que um homem que se transiciona e se torna mulher, ele não tem esse direito de tirar o poder das mulheres de decidir as suas próprias vidas, né? É um desrespeito com as nossas mães, com as filhas, com as irmãs. Eu acho que não combina, né? Por mais que eu acho que a Erika Hilton talvez seja uma pessoa competente, tudo, senão ela não estaria na posição que ela está como deputada, né? Tem o grupo dela, tem o povo que vota nela. Mas eu acho que ela, para representar as mulheres, não seria muito ideal. Essa é a minha opinião. Só que eu vou deixar aqui as opiniões de todos, né? Pra gente ver o que vai acontecer. Tem um vídeo aqui, que é esse aqui, das deputadas aqui, né? Falando, tá? É só um recorte de vídeo, né? Pra gente poder só ter ideia do que elas estão falando, né? Como eu posso ser representada por uma pessoa que não entende o que eu passo? Como que a gente vai colocar uma pessoa que nunca gerou, que nunca amamentou, que nunca menstruou, que não sabe o que é saúde da mulher? Claro, importada também convido para presidir e a ser a nova presidenta eleita desta comissão, da Comissão em Defesa do Direito das Mulheres, deputada Erika Hilton. Para a diversidade de ser mulher e com muito orgulho, enquanto primeira presidenta dessa comissão, mulher indígena, depois de 195 anos, passa agora para presidir, depois de 196 anos, a primeira mulher trans no Congresso Nacional a ocupar essa tribuna enquanto presidenta. Você tinha anotado aqueles papéis, meu disse lá em cima na sala. Conseguiu anotar? Vamos lá, vamos começar com a deputada Clarice, então. 3 minutos, né? 3 minutos, deputada, obrigada. Obrigada, boa tarde a todos. Primeiramente, dizer que eu não tenho como parabenizar o que aconteceu aqui hoje. Porque a deputada Erika Hilton vai assumir essa cadeira com um peso muito grande, um peso de ter dividido essa comissão, de ter tido 12 votos em branco, ou seja, a maioria contrária à sua eleição, deputada. E isso é algo histórico. Eu tenho certeza que se essa eleição ela ocorresse com as mulheres do Brasil, as mulheres biológicas, com toda certeza, você não estaria hoje sentada nessa cadeira. Deputada Laura, muito incoerente, respeite seu mandato, mas como que você pode falar em democracia, deputada? Pode sorrir, pode zombar, mas como que você chega numa comissão dos direitos da mulher
nós não temos o direito de ser contra uma eleição. Temos que ser subordinadas a aceitar algo que o nosso eleitorado, na sua maioria, um eleitorado conservador, nos solicita a fazer. Então nós temos que aceitar o que o partido determina. É assim que vocês pregam, como sempre, assim, para representar, e não só eu, o Brasil entende assim. Muito obrigada, fica aqui as minhas considerações. Obrigada, senhora. Passo então a palavra à deputada Cris Tonieto. Muito obrigada, presidente. Antes de mais nada, assim, preciso lamentar, porque na condição de mulher não me representa. E eu explico por quê. Talvez eles pudessem discutir aqui sobre questão de identidade biológica, sobre natureza humana, até mesmo sobre questões de gênero, que muitos dizem, muitos falam, né? Sobre a origem do termo, sobre o que se pretende, a carga ideológica que se tem. Poderíamos discutir situações aqui que talvez virasse até uma vigília, porque realmente não teria como terminar uma discussão dessa natureza hoje. Mas o motivo pelo qual eu mais me manifesto hoje contra e mais lamento profundamente, com todo respeito, é a postura. Porque muitas pessoas aqui que passaram tentaram dizer que quem é contra é transfóbico, é fascista, ou seja, os rótulos são muitos. Agora, eu digo sempre que o rótulo é a arma dos covardes. A pessoa é incapaz de discutir as ideias, discutir exatamente os argumentos, e aí parte para a ignorância. Aí parte para a ofensa pessoal muitas vezes, e chamar o outro lado de transfóbicos que é contra. E sim, uma questão de coerência. Nós temos coerência. Como Vossas Excelências têm coerência na defesa de vocês, nós temos coerência na nossa defesa. Agora, muitos dizem que defendem mulheres. Eu pergunto, o direito de mulheres que defendem aqui, né? Muitas vezes são direitos feitos, porque quando tem no plenário, muitas vezes, projetos para aumentar a pena de estuprador vai contra. E aí ficam aplaudindo muitas vezes o presidente da República, que diz que se for corintiano, tudo bem a questão da violência. E diz que luta contra a violência. Então a gente vê com uma luta fake, muitas vezes. Mas, presidente, o que eu queria trazer aqui, o meu lamento, principalmente, é sobre a postura. Porque se esta comissão for transformada em palanque político, eleitoreiro, só para lacração de rede social, bancada da selfie, sinceramente, eu ouso dizer que essa comissão não vai ter como andar muito bem. Até porque eu queria até fazer um contraste e parabenizando Vossa Excelência, deputada Célia, que ano passado, na presidência, na condução da presidência desta comissão, teve a capacidade de diálogo, teve a capacidade de sim colocar a ideologia acima. E eu estou disposta a isso, a colocar a ideologia acima. Estou disposta a olhar para os interesses e principalmente para as pautas das mulheres. Sim, maternidade, combate a câncer, combate a câncer de colo de útero, tantas matérias que são caras e que nos tocam a todas. E nós, ano passado, tivemos possibilidade de dialogar. Tivemos, sim, divergências, como é natural dessa comissão, como é natural do parlamento. Agora, tivemos respeito, não houve essa afronta. E, com todo respeito, o que me causa mais indignação é que, na qualidade de presidente, Vossa Excelência já assume com um discurso agressivo, afrontoso. E está dizendo que é pelo direito das mulheres, dizendo que nós somos mulheres e temos uma diferença, divergência ideológica. Agora, não significa que nós não estejamos aqui para lutar pelas mulheres, muito pelo contrário. Estamos sim, tanto que na condição de mulher eu digo que, com todo respeito, não me representa. Então eu queria deixar isso muito claro, porque se nós queremos que essa comissão seja elevada, que essa comissão realmente caminhe em prol do bem das mulheres do Brasil, que a gente tenha assim, essa capacidade de olhar não para algo individual, mas que a gente olhe realmente para a coletividade sim, e que a gente tenha postura, respeito com os pares, inclusive com quem pensa diferente. E o que é mais triste é perceber que qualquer argumento mais acalorado no sentido diferente, ideologicamente diferente, já tem ameaça de processo, já tem acusação leviana, já tem narrativa fake e por aí vai. Então que a gente tenha, como mulher, que sou, aqui ao lado da deputada Clarissa Tessa, tantas outras aqui presentes, que nós tenhamos sim a capacidade de colocar a pauta da mulher no centro e que deixemos sim as ideologias de lado aqui. Porque, sinceramente, se a gente quer pensar nas mulheres do Brasil, a gente não pode pensar num palanque político, transformar essa comissão num palanque político, que infelizmente é o que está percebendo. Então, se a gente quer produtividade nessa comissão, que a gente comece a ter esse respeito. Muito obrigada. Também queria registrar que a deputada Cris falou várias vezes de colocar a gente sempre, eu presidi, eu fui vice-presidente, deputada Cris, e nós sempre tivemos uma condução dos trabalhos muito respeitosa nesta comissão. Vossa Excelência falava dos debates sobre a proteção das mulheres, etc. Nós sempre tratamos disso daqui e eu muitas vezes reconhecendo o brilhantismo
completismo das propostas que Vossa Excelência trazia e que não eram de mulheres trans, não eram de travestis, eram de mulheres mães que amamentavam e etc. E fiz coro, votei ao lado de Vossa Excelência, mas em outros momentos Vossa Excelência fala tanto da defesa das crianças, das mulheres, e é autora do PDL que ficou popularmente conhecido como PDL da pedofilia, que quer caçar uma resolução do CONANDA que garante o aborto seguro legal. É preciso romper com a hipocrisia, é preciso ter 2 pesos e 2 medidas. Nós vamos fazer um trabalho como nós já fizemos ao longo do ano passado. Muitas vezes, de maneira honrosa, eu substituí a companheira Célia Chacriabá aqui nessa cadeira como vice-presidente. Até a minha vice-presidência foi uma vice-presidência arrancada na marra e nós fizemos um debate respeitoso, um debate dentro daquilo que para nós é prioridade e nunca esse debate. Agora, não pode se esperar de mim que ouça inúmeras barbaridades e não responda, e não reaja a elas. Eu não fiz nenhum discurso raivoso, eu fiz um discurso reagindo às violências que estão praticadas. Eu não sou uma mulher que foi acostumada a baixar a cabeça para a violência. Quero chamar agora para um momento muito especial, que é o momento de nós inaugurar, né, na galeria de ex-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a foto da nossa querida deputada Célia Chacriabá. Gente, já deu. Olha, escuta. Oh, meu Deus. Sabe, tipo, se ela tivesse numa comissão transexual, acho que não combina, cara. Não combina, infelizmente. Eu acho que cada macaco no seu galho, como a gente sempre falou, sabe? Não dá pra misturar. E esse pessoal, é porque eu sou a mulher que sou, porque isso aqui, que história que ela tem de mulher? Até 5 anos atrás ela era outra pessoa, entendeu? Você vai comparar com uma mulher que nasceu desde a sua construção da barriga da mãe dela como menina, adolescente, mulher, não combina, entendeu? Tipo, fica uma coisa muito chata. Agora eu tô aqui, gente, com o Ratinho falando, que foi o que deu que falar, porque o Ratinho deu. O Ratinho é um programa, né, popular, né, um programa que fala bobagem mesmo, desde aquela época dos anos 90, que ele batia o cacetete e tinha, né, exame de DNA para saber quem era o pai e era aquela confusão toda. Então é um programa popular, o programa do Ratinho, né? E assim, gente, o Ratinho deu a opinião dele, né? Só que dar opinião jornalística não é ofender. Eu acho, na minha opinião, eu acho que o Ratinho não ofendeu. Ele só falou que não concorda. Eu não concordo, eu acho que tinha que ter uma mulher biológica, uma mulher realmente de mulher nascida, que passou todo o processo de mulher, né, biológica, para falar sobre problemas de que mulheres sentem. E transexual, travesti, tudo ficar em outro grupo, outro separado, que não tem nada a ver. Entendeu? Eles querem misturar tudo, sabe? Mulher com trans, com travesti, com não sei mais lá o que. E quando a gente acha que é tudo, ao mesmo tempo a gente não é nada. Porque a gente precisa definir as coisas, né? Existe um homem, existe a mulher. De sexo só tem 2, homem e mulher. O restante é uma construção social, né? Que aí você vai lá, eu quero ser isso. Hoje em dia a gente vê muita coisa assim que as pessoas... Então até um vídeo que eu vou fazer sobre aquelas pessoas que se vestem de animais, se sentem animais, não que elas são animais, elas se sentem animais. Então começa a todo mundo se sentir que daqui a pouco eu me sinto milionário, me sinto o dono do mundo, me sinto um guerreiro, me sinto Batman, e as pessoas vão começar a se comportar e andar na rua como se fosse isso, e vai ficar uma coisa bizarra, entendeu? Começa a ultrapassar o limite do normal, tipo, as pessoas começam a viver de fantasia. E a realidade, a verdade que está lá, estampada na cara, não é vista. As pessoas vivem uma realidade paralela, que não existe, entendeu? Então, tipo, é complicado isso, sabe? Ao mesmo tempo que a gente sabe que pessoas transexuais, travestis, todo esse grupo é marginalizado e é injusto, porque as pessoas precisam de tratamento, precisam de cuidados, precisam de segurança, precisam de trabalho, precisam de tudo, porque são seres humanos, precisam ser respeitados. Mas ao mesmo tempo precisam entender que você tem um grupo, existem os homens, mulheres, gays, lésbicas, travestis, trans, e que são grupos. E cada grupo tem que estar no seu galho. Sempre foi assim. Por que você quer ir para um outro grupo e se apoderar desse grupo? E colocar pautas de um outro grupo que não tem nada a ver nesse grupo de pessoas que falam de pautas que não tem nada a ver. Mãe, amamentação, obstetria, parto. O que isso tem a ver com transexual, gente? Isso tem a ver com travesti? Isso não tem nada a ver.
A Erika Hilton sempre fala que ela é travesti. A travesti é uma pessoa que se fantasia como mulher, né? Mas não vive uma vida de mulher. Trans é uma pessoa que fez uma transformação física, né? Pra viver uma vida de mulher, se parecer com uma mulher. Mas não é uma mulher biológica. Percebe a diferença? Eu vou colocar aqui a opinião do Ratinho. Muita polêmica, né? Eu defendo a população trans, mas defendo também o direito de questionar quem governa. Crítica política, gente, não é preconceito, é jornalismo. E eu não vou ficar em silêncio. Então, gente, essa é a opinião do Ratinho. A gente tem que criticar. A partir do momento que você não consegue mais falar sobre determinados assuntos, aí eu não gosto disso, eu não acho que isso é certo, eu não concordo. A partir do momento que você não concordar, virar crime, esquece, virou uma ditadura. Quando um grupo subjuga as outras pessoas porque não concorda, eu discordo de um monte de coisa. Eu discordo de vários tipos de grupos, de vários tipos de pessoas. Mas não significa que eu sou uma pessoa ruim, quero que elas sejam destruídas. Tá? Democracia é o direito de você discordar, de concordar, de debater, de dizer que não, e que a maioria que votar ali e quem for melhor no debate, vence. Agora, um grupo se apoderar das pautas todas do mundo e querer controlar toda a sociedade colocando uma verdade única, isso aí já é ditadura. Então eu vou mostrar aqui pra vocês agora a opinião da Erika Hilton, porque é justo, né? Eu coloquei a opinião do Ratinho e a opinião da Erika Hilton, tá? A Erika Hilton tá aqui, vamos ver o que ela tá falando. O Ministério Público Federal acaba de acatar a minha denúncia contra o apresentador Ratinho, que em plena TV aberta e no horário nobre se sentiu à vontade para fazer um discurso criminoso e profundamente irresponsável. O Ministério Público pede a indenização de 10 milhões por danos coletivos causados à população trans travestis e a retirada imediata do programa em qualquer canal ao qual ele seja vinculado. Esta é uma resposta contundente da justiça brasileira, dizendo que não está autorizado ridicularizar, debochar e espezinhar a dignidade da população trans e travesti. Essa é uma vitória das mulheres, de todas aquelas que acreditam que sim, nós podemos fazer justiça pela nossa dignidade. A reportagem, né? A Erika Hilton falando, a prisão do Ratinho. E eu acho, gente, que a Erika Hilton exagerou um pouco, né? Eu acho que ela tá querendo criar uma situação de ou uma cortina de fumaça ou uma guerra entre as pessoas. O mundo já tá muito ruim. Olha, o Brasil tá uma guerra dentro do Brasil, tá uma guerra fora do Brasil, sabe? E Estados Unidos aí, louco pra dar uma mordida nos brasileiros, China também, então a gente tá assim, ó. Brasileiro, gente, o que eu mais vejo aí é vídeo de youtubers, de influencer falando, uns falando coisas até interessantes, são poucos. A maioria só falando coisa raivosa, briga, coisa de red pill, mais feminista. Agora tá colocando esses programas de, sabe, eu até vou fazer um react aí, um vídeo sobre esse pessoal aí que faz programa aí de debate, onde coloca uma pessoa famosa ou bem comunicativa aí das redes sociais que para ser, vamos dizer assim, avacalhado por 30 pessoas, né, que vão fazer perguntas, vão ficar debatendo com ela ali, né, e aqui, no final das contas, eu vejo que ele é para fazer só recorte, né? Mas, ao mesmo tempo, também você consegue tirar um pouco de informação disso, né? Eu acho que o mundo vai dando muito trabalho para os neurocientistas, para os psicólogos e psiquiatras, porque cada vez mais as pessoas estão ficando mais loucas. E quem vai ganhar muito com isso, além desses profissionais todos, são a indústria farmacêutica com toda a tarja preta, né? Porque, gente, a sociedade está entrando em ebulição. Eu acho que quem se manter são até o final desse mundo vai ser um guerreiro. Porque eu acho que a internet, depois dos anos 80 pra cá, né, na verdade dos anos 2000 pra cá, o mundo mudou muito. Antes dos anos 2000 o mundo era mais tranquilo, tinha problemas, mas ela não era tanta intensidade que a gente vê hoje. Até meus 20 anos de idade, até os anos 2000, era um mundo mais difícil, tinha problemas, a gente via muita coisa na TV, mas não era uma lavagem cerebral tão grande como a internet, como a TV, como a mídia, como as pessoas colocam hoje. A mente das pessoas tá ficando muito cansada de tanta coisa, né? E é um debate, né? A coisa tá pegando fogo. Onde você colocar aqui, se você for pesquisar aqui
sobre esse assunto, né, você vai ver aqui que tem, ó, várias notícias aqui, ó, né, tem esse aqui, né, que é apresentador, né, acho que ele é gay, esse de óculos, tem o Ratinho aqui falando, né, pela primeira vez sobre a crítica, ó, você vai ver que só tem notícia do Ratinho falando, né, que é a opinião jornalística dele, que ele não concorda que ela seja presidente da Comissão das Mulheres, sendo que ela não é mulher, né, que ela é uma transexual. Tem que saber a diferença de trans com mulher, né, porque mulher é nossa mãe, nossa irmã, né, biológico, e transexual é uma pessoa que transicionou, né, que nasceu homem e virou mulher, né. E eu acho muito que esse negócio de trans é muito complicado, porque, por exemplo, nos esportes, uma trans que era um homem biológico que virou uma mulher, ele vai ter muito mais força que uma mulher biológica, né? Densidade óssea, 40% da garganta é maior, né? Tamanho musculatura, que é muito mais firme do que uma musculatura, muito mais forte que uma musculatura de uma mulher, né? Você não vê ao contrário, por exemplo, você não pega uma mulher que virou um homem, né? Tipo a Tami, né? O Tommy, né? Filho da Gretchen. Ele era uma mulher, né? Era a Tami Miranda, virou o Tommy, né? Você não vê pessoas como ele lutando, participando de campeonatos de alto desempenho, porque não tem como. Biologicamente é uma mulher. Como é que ela vai competir como um homem que tem 10 vezes a força dela? Mas que ela faça artes marciais, faça academia, ela ainda vai ter para grande parte da população masculina um nível menor de força e desempenho, né? Falando de parte física, não intelectual, tá? Que tem muita mulher inteligente. Agora, do outro lado, como a Erika Hilton, que era um homem biológico que se transformou em uma mulher, lógico que tem uma proporção maior de força, né? Como aquela jogadora de vôlei Tiffany, as próprias jogadoras de vôlei femininas, mulheres biológicas, dizia que uma pancada da bola que ela dava era um meteoro para elas pegarem, entendeu? Então, é uma disparidade muito grande, né? Então, assim, é um assunto complicado. E você vê aqui, ó, é só notícia. Tá? O SBT também repudia a fala de transfobia do Ratinho contra a Erika Hilton, né? Depois que o Silvio Santos morreu, né? E o Silvio Santos era de uma religião, né? Aí judeu, né? E parece que agora o SBT com as filhas, aí, que esse novo grupo aí de diretores do SBT, depois que o Silvio Santos faleceu, tá mudando a grade, né? Tá ficando como uma Globo da vida, né? O SBT, sim, não imaginava que o SBT, nunca imaginei que o SBT ia entrar em pautas políticas e se posicionar mais para o lado esquerdista, né? A SBT tá virando esquerdola, como a Globo, né? Daqui a pouco tá passando novelinha aí de woke, essas coisas, né? Então, do de gênero, entendeu? Então você vê aqui, gente, ó. É só o que fala, né? Parece que foi derrubado também uma lei lá que ideologia de gênero, linguagem neutra não pode ser falada na escola. Parece que foi querendo derrubar para os professores começar a falar todos na escola para os alunos, né? Destruindo a língua portuguesa, né? Então, aqui só tem notícia. Se for ver aqui, é só notícia, tá? Então, gente, essa é a matéria de hoje. Eu acho que, na minha opinião, acho que cada um tem que estar no seu quadrado, como sempre foi, nunca deu problema, né? Os gays no seu canto, os homens héteros no seu lugar, os lésbicas no lugar delas, as mulheres no lugar biológica no lugar dela, os transexuais no lugar deles, e cada um na sua comissão, nos seus direitos, no seu espaço, pedindo coisas para que possa ter melhor qualidade de vida, porque entrar no espaço do outro vai dar briga, gente. É a mesma coisa você pegar um gato, colocar dentro do canil, um cão, colocar no meio dos gatos, um passarinho, colocar no meio dos gatos. Cada um tem as suas características. Mas quando você pega um perfil e coloca dentro de um outro grupo, não se mistura. É como óleo e água. Não dá, gente. Não se mistura, vai dar merda. Então, assim, tem vários partidos políticos aí, como o Novo, aquele Missão lá, que faz parte lá do MBL, né? Mas o pessoal do PL aí da direita aí já tá entrando com o processo aí de cassação contra a Erika Hilton. Desculpa, contra a Erika Hilton. Então, tá bem complicado, assim. Partidos políticos como Novo, PL, aquele Missão que é do MBL, né? Que é o partido novo agora, aquela molecada que fica em cima do muro.
Estão tudo entrando agora aí com processo para derrubar a Erika Hilton, né? Se vai conseguir, eu acho que o mais importante agora, gente, é a eleição de outubro. Ninguém tá falando nisso. O pessoal preocupado com o BBB, preocupado com a Erika Hilton. Que a Erika Hilton, assim, tá mostrando ser um pouquinho ditadora, né? Mas, assim, é uma cortina de fumaça. O mais importante, gente, é a eleição em outubro. As pessoas têm que observar como tá se comportando o Lula, até como se comportando o Flávio Bolsonaro, se comportando aquele Caiado, o Ratinho, sei lá que seja. Aquele Zema lá de Minas Gerais. Vendo como esse pessoal se comporta, o que eles estão falando no dia a dia. Que eles vão ser candidatos à presidência. Eles que vão assumir a cadeira. Ou o Lula, o próprio Lula, né? Que tá tentando se reeleger pela 4ª vez. Como eles estão se comportando. Olha que tá o mundo fora. Aqui fora, o mundo aqui fora, gente, tá complicado também, viu? Não tá nada fácil. E eu vou fazer um novo vídeo aí pra mostrar pra vocês como é que tá o Irã, como é que tá a guerra. A coisa tá feia. Na América Latina também, os Estados Unidos de olho aí no Brasil, por causa das nossas terras raras, das nossas riquezas. Que a China está entrando aí no Brasil e levando aí a preta de banana toda a nossa riqueza lá para o país deles, né? Minério, alimentação e tudo. E os Estados Unidos estão detestando isso, tá? Porque os Estados Unidos estão com aquele programa America First, né? América Grande, primeiro a América. E os Estados Unidos estão querendo barrar que a China continue se filtrando aqui nas Américas, né? A gente fala América do Sul, né? Desde o Uruguai até lá em cima, né, Argentina e tudo, até lá em cima no Canadá. Tem Canadá, Estados Unidos, né, é a América do Norte, né, ali Chile, mais ou menos ali Porto Rico, Cuba, El Salvador, ali América Central, e embaixo a gente, né, Colômbia, Venezuela, Brasil, tem as Guianas lá, Suriname, que eram ex-colônias de Holanda, França, Inglaterra, aí vem Peru, Equador, até lá embaixo, entendeu, até Chile. Então, gente, tá tendo já um conflito aí, e ninguém tá falando disso. Ninguém tá falando de imigração também. Você tá achando que imigração? Eu coloquei no vídeo aí sobre islamismo no Brasil. Não tá sendo só imigração que tá vindo aqui pra Europa, não. O Brasil tá recebendo muito imigrante. O governo tá pagando muito bolsa pra imigrante. Quem tá pagando tudo isso de imposto é você, brasileiro. Enquanto aqui na Europa eles estão fechando as fronteiras para muitos imigrantes, até com costumes muito hostis para a população interna, o Brasil está de portas abertas para quem quiser, a Deus dará. Eu não sei como não aconteceu uma coisa no Brasil ainda, porque ainda não foi voltado tantos olhos de certas comunidades para o Brasil, mas quando isso acontecer, ser brasileiro que se prepara, tá? Esse é o vídeo de hoje. Deixe o seu like, curta para novos vídeos. Tchau, tchau.